o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos para mais uma live, nesta manhã de domingo, esperando que Deus nos abençoe nesse contato que teremos nesse tempo. Bom dia, irmão Reginaldo, que Deus o abençoe, que sejamos abençoados, porque o nosso Deus é o Deus de toda bênção. É o Deus que nos sustenta com a sua graça. Eliezer Giannini de Barros está nos assistindo, sobrinho amado, lá de Minas, que Deus o abençoe. Irmã Denise, bom dia, querida irmã, saudades, muitas saudades. Estamos aqui para termos um momento de comunhão e de aprendizado da Palavra de Deus. Lene Cunha está também nos assistindo. Bom dia, irmã Lene, que Deus abençoe a irmã. Nós vamos começar esta manhã com uma oração. Eu quero orar por você e esperando que Deus esteja confortando, dando sustento nesses dias de isolamento social. Washington Miranda, bom dia, amado irmão, Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela semana que nos deste, te agradecemos por este dia que nos concedes, te agradecemos pela vida que nos dás. Te agradecemos pelo conforto de Tua presença em meio às crises que estamos vivendo. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos assistindo. Abençoe o Teu povo espalhado pelo mundo. Ó Deus, esteja concedendo-lhe o sustento, a graça, o poder e a força para resistirem e suportarem esses dias difíceis que estamos vivendo. Abençoa-nos no estudo da Tua Palavra nesta manhã. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua sabedoria e direção. Em nome de Jesus. Amém. Marrose Silvestre, bom dia, amada irmã Benilda Lopes Rocha, quanto tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Patrícia também está nos assistindo. Bom dia. E que alegria podemos manter esse contato com os irmãos. Vamos tentar cantar o hino 350 do cantor cristão
e a minha voz não está bem, mas é uma mensagem tão confortadora, esta mensagem. Irmã Rosimeira Corse, bom dia, irmã, seja bem-vinda. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Os dias que estamos vivendo, muito poderiam contribuir para o aumento dessa tristeza e desse temor. Mas em Cristo, nós conseguiremos superar a tristeza e o temor. Priscila está nos assistindo, seja bem-vinda. Bom dia, irmã. Wanda Santos, querida irmã, esposa do nosso amigo, irmão e colega, pastor Valdir. Que Deus os abençoe, esteja derramando as suas bênçãos sobre esses amados irmãos. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, Paulo fala sobre os sofrimentos do presente e as glórias que nos aguardam, as glórias futuras ou do porvir. E ele falava com segurança
e convicção. Ele fala no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Bom dia, irmã Mona Lisa, seja bem-vinda, amada irmã. Então, irmãos, nesta vida nós não estamos livres nem isentos dos problemas, dos sofrimentos. Não é porque somos filhos de Deus, não é porque somos salvos que estamos isentos, ou que Deus vai afastar de nós os sofrimentos. Em toda a história do povo de Deus, tanto no passado como no presente, nós vimos, nós percebemos e observamos que os filhos de Deus sempre sofreram e estão sofrendo. Agora, a diferença entre o sofrimento do crente e o sofrimento do descrente, do incrédulo, é que, para eles, os descrentes, o sofrimento é visto como uma fatalidade, né? É visto como má sorte ou azar. Ou aquela visão de que Deus, se Ele existe, Ele não se importa com a dor, com o sofrimento da humanidade. Mas nós, filhos de Deus, temos uma outra visão, uma visão diferente a respeito do sofrimento. Nós entendemos que Deus permite, é uma permissão de Deus, porque Ele é soberano, e nada acontece conosco por acaso. E esse mesmo apóstolo, nesse mesmo capítulo, verso 28, nós vamos ver adiante, ele fala que todas as coisas. E aí ele relaciona muitas destas coisas. Ele fala nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Quando ele fala alguma outra criatura, ele também se refere aos demônios, ao diabo. Ele disse: nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceberam a diferença? Não vemos os sofrimentos como uma fatalidade ou como se Deus tivesse virado as costas para nós. Não. Ele pode estar muito mais perto de nós quando estamos sofrendo. O que aconteceu com o patriarca Jó. Deus permitiu o sofrimento dele, mas Deus estava acompanhando. Deus estava ali com ele, dando o suporte, os subsídios, os recursos para Jó conseguir suportar aquela dor, aquele sofrimento. Irmãos, nós aprendemos com os sofrimentos, nós aprendemos
que eu disse aqui no domingo passado, ao invés de estarmos perguntando para Deus por que o Senhor está fazendo isso, Deus não vai responder, Ele não tem a obrigação de nos responder dessa forma. Mas ao sofrermos, nós devemos perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso. É diferente o porquê ou o que o Senhor quer nos ensinar através do sofrimento. Então, ele fala que os sofrimentos desse tempo não chegam perto da glória que nos está revelada, o que nos foi revelada. Se nós pudéssemos conversar, não existe comunicação entre vivos e mortos, mas se nós pudéssemos manter uma conversa, um diálogo com aqueles irmãos que já estão no céu e que partiram de uma forma tão difícil, muitos através de doenças graves, e hoje estão na presença de Deus, livres de todas as maldições que este mundo nos impõe. Mas se pudéssemos perguntar para eles, vocês gostariam de voltar e reassumir aqui as suas responsabilidades, as suas casas, os seus bens que foram deixados, com certeza eles iriam dizer não, 1000 vezes não. Aqui é o lugar onde nós estamos livres e eternamente livres de todas as maldições. Então, irmãos, vamos alimentar em nosso coração esta esperança, esta promessa de que tudo que nos acontece de ruim nesta vida um dia vai passar, um dia vai acabar. Bom dia, irmã Rosária Souza, está nos assistindo também, seja bem-vinda. Tudo vai acabar um dia, tudo vai passar. É uma pena porque aqueles que não têm Cristo, eles, além de sofrerem aqui, vão sofrer na eternidade. Porque não têm a esperança evangélica firmada, selada em seus corações. No verso 19 do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo continua dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita, verso 20, à vaidade, isso por causa do pecado. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A Bíblia fala que o diabo, ele foi o autor, o mentor, o responsável pelo advento do pecado. Então, essa experiência, ela é anormal em nossa vida, porque Deus nos criou com outras intenções e com outros propósitos. Bom dia, irmã Elianai Santos, Raimundo, nossos ex-colegas. Deus os abençoe. Então, irmãos, nós ansiamos esse desejo, essa expectativa, ela é alimentada em nosso coração. E isso é gerado, essa esperança, ela é gerada pela fé, de que um dia nós estaremos eterna e definitivamente livres de toda a maldição que o pecado impôs sobre nós. Irmã Rose Guedes,
seja bem-vinda, amada irmã. A Aldaci e a Dilson Almeida estão também nos assistindo, que Deus os abençoe. Verso 21 do capítulo 8 de Romanos, ele continua falando na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, falando do pecado. E o pecado, ele causa, ele gera escravidão. Mas ele fala que essa esperança que é gerada pela fé em nosso coração, um dia vai nos redimir, vai nos libertar desse cativeiro que o pecado criou, ocasionou, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bom dia, irmã Magna Braga, Deus abençoe a sua vida. Verso 23, ele fala, e não somente ela, falando sobre a criação, mas nós também, que temos as primícias do Espírito. Quando ele fala de primícias do Espírito, ele está falando da obra regeneradora que o Espírito Santo criou em nós, produziu em nós. As primícias do Espírito fala quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou para sermos dele, através de Cristo. Porque nós estávamos algemados, manietados pelo pecado. O diabo nos transformou em escravos dele. Jesus fala isso no Evangelho de João. Ele declara, quem comete pecado é escravo do pecado. Norma Ramos, seja bem-vinda. Jonatas, nosso genro, seja bem-vindo, irmã. Deus os abençoe. Então, irmã, Deus viu que não haveria outro recurso, outro método de nos libertar desse cativeiro do pecado, não fosse através de Jesus Cristo. A providência, a iniciativa, a decisão partiu dele, do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi decisão dele. Não foi uma opção nossa de querermos. Foi ele que tomou a decisão de vir aqui, pela sua soberania e pela graça de Cristo, foi ele. Quando ele veio, a palavra nos fala que ele nos encontrou no estado deprimente. Ou pior, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora, fazer o que com o morto, com o defunto espiritual? A reação seria do defunto ou de quem está vivo? Claro que o defunto não reage. Por isso que a decisão partiu dele de nos ressuscitar em Cristo. Por isso que, irmãos, a eleição, ela partiu de Deus. A escolha foi dele. A decisão foi dele de mandar o seu filho aqui encontrar e nos encontrar espiritualmente mortos. E esse mesmo apóstolo, ele fala, ele nos deu vida estando nós mortos
em nossos delitos e pecados. Por isso que nós temos que tomar todo cuidado, irmãos, para não valorizarmos o papel do homem, porque nós não temos valor nenhum. Nós estávamos mortos. E não é um favor que nós fazemos para Deus, porque a decisão é dele. Os méritos são dele, de nos ter salvo, de ter nos alcançado com a graça de Cristo. Suzanne Evermont, que bênção, que saudade de vocês. Graças a Deus, um abraço, uma alegria, podemos estar em contato com vocês. Gideval, olha, que bênção, o Gil aí nos assistindo também. Então, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, o pecado ocasionou tudo isso, todo esse estrago, todos esses danos. E esse mesmo apóstolo, ele fala no capítulo 3 dessa mesma carta aos Romanos, que o pecado nos destruiu, nos matou completamente, espiritualmente. Por isso que Paulo fala que agora nós somos filhos por adoção, porque o pecado nos matou e nos separou de Deus. Nós não aceitamos a doutrina do universalismo, ela não é bíblica. E qual é o foco do universalismo? Eles ensinam, eles dizem que no fim das contas, no final, Deus vai salvar a todos. Deus vai levar todos para o céu, porque a Bíblia fala que não é o desejo de Deus que ninguém se perca. É claro, Ele não quer que ninguém se perca. Mas, irmãos, aqui é um muro divisório, muro de separação. Entre aqueles que Deus escolhe e aqueles que, dentro da sua soberania, não vão ser escolhidos, porque rejeitam o perdão de Deus, a oferta de Deus, a franquia de Deus. Não querem. Deliberadamente eles rejeitam. Por isso, ele fala no verso 23 do capítulo 8 de Romanos que nós temos as primícias do Espírito, porque Ele transformou-nos, Ele escolheu-nos para sermos dele. Igualmente gememos em nosso íntimo. Por que gememos? Por causa da presença do pecado. O pecado, mesmo salvos, deixam sequelas. A doença, a dor e a morte. Por isso que nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, aquela decisão de Deus de nos escolher. Olha, o pecado quebrou a sua filiação, separou você de mim, mas eu estou vindo para lhe adotar como filho. E não há diferença, irmãos, entre um filho biológico, legítimo, e um filho adotivo. Um casal que não tem filhos vai lá no orfanato e adota uma daquelas crianças e o registra como filho. Não nasceu deles, foi adotado, foi escolhido lá.
no orfanato. Mas depois de registrado, aquele filho adotivo, ele passa a ter direito, legal e juridicamente, ele passa a ter direito toda a herança daquele casal. O que aconteceu conosco, irmãos? O apóstolo Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Coloca-nos no mesmo nível, co-herdeiros, igualmente, os mesmos direitos que Cristo tem como filho, nós também temos como filhos por adoção, como filhos adotivos. Verso 24, porque, Romanos 8, 24, porque na esperança fomos salvos. E essa esperança não é uma esperança terrena, humana. A esperança humana é uma esperança falida e condicional. Depende do que vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa vai arriscar ou vai jogar na telecena, aí ele diz, eu vou fazer uma fezinha, coloca a fé no diminutivo, e nós não temos diminutivo para a fé. Mas para eles, como eles não têm a esperança, que é filha da fé, gerada pela fé, eles colocam a fé no diminutivo. Eu vou fazer uma fezinha. Já naquela dúvida de que pode não ser contemplado. Mas a esperança evangélica, irmãos, ela é filha da fé. E ele fala no verso 24 que nós fomos salvos por esta esperança. Ora, a esperança que se vê, quer dizer, você toca, você olha, então não precisa de fé para algo que você está vendo e tocando. Então ele está dizendo que a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Precisa de fé nem de esperança para o que você está vendo. Mas, verso 25, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. Não precisamos estar perguntando para Deus, Senhor, quando é? O Senhor está demorando demais. O seu filho, quando virá? Não, ele já determinou. Na agenda de Deus já sabe o dia e a hora. Não precisamos querer dar sugestões para Deus e dizer, Senhor, venha nesse tempo. Venha agora quando a pandemia está assolando a humanidade. Não. Porque Ele sabe, dentro de sua vontade, soberania, Ele sabe, Ele já determinou o dia e a hora. No verso 26 do capítulo 8 de Romanos, ele fala também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por isso que o crente não se desespera quando está passando pelo sofrimento. Por isso que ele não se entrega ao desespero, ao descontrole emocional, porque ele sabe que Deus está ali e permitindo aquilo para o seu bem. E aí ele fala sobre a oração, o recurso da oração, no verso 26, porque não sabemos
orar como convém. Por isso que a oração não é uma arte, um recurso humano, não. É algo que é gerado, é trabalhado, é produzido pelo Espírito em nosso ser. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, o crente tem dois intercessores. O Filho, que intercede pelo crente junto ao Pai, e o Espírito, que intercede pelo crente junto ao crente. É como se ele dissesse para o Pai: Deus, aceita esta oração. Olha o clamor dele, olha o desejo do seu coração, e ele está fazendo isso com toda a sinceridade, com todo o quebrantamento de sua alma. Eu estou conduzindo, orientando como deve orar. O Espírito Santo é também o intercessor do crente em relação às suas orações. E nós já comentamos o verso 28 e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma outra versão que fala segundo o seu decreto. Eu gosto muito dessa expressão. Segundo o seu propósito. Nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Nem esta pandemia. Bom dia, irmã Ludmila, que está nos assistindo. Deus abençoe a irmã. Nem esta pandemia está acontecendo por falta de controle de Deus. Não, ele está aí. Mas é o que Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem dos que amam a Deus. Aquilo que eu falei semanas anteriores, e que enquanto muitos veem, encaram esta doença, este vírus como uma fatalidade, como uma desgraça, o crente tem uma outra visão. Muitos blasfemam de Deus, zombam dele, outros nem acreditam em Deus, acham que estão aqui ao acaso, jogados, nasceram e foram, jogados por aí. Não. Deus está no controle. De que se queixa o homem? Lamentações, Jeremias, falando ao povo que estava no cativeiro, ao invés de blasfemarmos, nos desesperarmos, precisamos ver o que Deus quer nos ensinar através dessa pandemia. O mundo, cada dia que passa, se distancia de Deus, se coloca em confronto com Deus, querendo lutar com Deus e brincar com Deus. Olha o que aconteceu nesse último carnaval. Quanta profanação! Quanta profanação contra a santidade do Filho de Deus.
Os homens, cada dia que passam, se tornam mais materialistas, imediatistas. Cada dia que passam, eles se voltam para as coisas da carne, as coisas do mundo. A permissividade. Não há limites, não há fronteiras. Comamos e bebamos, é a filosofia dos epicuristas, ou dos epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Já que não existe Deus, já que não existe céu, tudo isso é balela, é conversa fiada, é conversa de crente. Eu não acredito na Bíblia, é o que muitos fazem, é o que muitos dizem. E aí, se não há noção de Deus, temor de Deus, então não há fronteiras, não há limites éticos, morais, comportamentais, e eles então se entregam a toda sorte de maldade e de pecado. Verso 29 do capítulo 8 de Romanos, estamos chegando ao final, vamos até o verso 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, ele nos predestinou, ou destinou antecipadamente. Pastor Jeremias Dias, que bênção. Seja bem-vindo, amado. Ele nos predestinou antecipadamente. Há muita confusão e mal entendido sobre a doutrina da predestinação. Eu não tenho dificuldade de entender, irmãos, essa doutrina. Aquilo que eu falei no início, que quando Cristo veio, nos encontrou mortos, e o morto não reage. Maraísa, bom dia, seja bem-vinda. O morto não reage. Então foi Ele que decidiu nos dar vida. E se foi Ele quem decidiu, os méritos são dele, não são do homem que estava morto ou que está morto. Por isso que Ele já antecipadamente nos decidiu. Eu quero você, eu escolho você para ser meu. E ao predestinar-nos, Ele nos chamou. E ao nos chamar, Ele nos justificou. Já que você era um ser imprestável, inútil, morto, não valíamos um centavo, porque o diabo nos deixou num estado deprimente, vergonhoso. Agora eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Eu vim para lhe perdoar, para lhe dar a justificação, para dizer que o seu passado foi apagado. Irmã Sônia Soranzo Mota, seja bem-vinda, irmã. Irmão José Antônio, que bênção podemos ter esses irmãos conosco. Então Ele perdoou o nosso passado, sujo, imundo, vergonhoso, e nos justificou. A partir de agora, você é meu. Eu não vou lançar em seu rosto o que você foi, o que você fez. A partir de agora, você é uma nova
nova criatura. Mas, depois de nos justificar, Ele nos glorificou. A glorificação é o ápice. A glorificação é o último degrau da escada da vida cristã. Um dia, a Bíblia fala que nós seremos semelhantes a Cristo. Um dia, nós estaremos eterna e definitivamente livres de toda a maldição do pecado. E a Bíblia fala em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não teremos lembranças, porque seria uma tortura, irmãos, se no céu fôssemos nos lembrar dos entes queridos que não se converteram. Seria uma tragédia, né, se no céu pudéssemos chorar como choramos aqui na terra. A Luzinete Abreu, seja bem-vinda, querida. Então, irmãos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Naquele dia estaremos eternamente livres de todas as mazelas do pecado, de todas as sequelas do pecado. A obra que Cristo faz é completa. Ele não se esquece de nada. Ele não se esquece de nada. A Franciele está também nos assistindo. Seja bem-vinda. Que bênção podemos meditar nessas verdades teológicas, bíblicas, nesses dias tenebrosos que estamos vivendo. Que alegria podermos saber dessas coisas. E é por isso que o crente não se desespera. É por isso que o crente não perde o seu controle psicológico, emocional, comportamental. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os irmãos pensam que é fácil estar aqui, olhando para esses bancos vazios? Só Deus e eu aqui, neste momento, aquele púlpito ali vazio. Os irmãos pensam que é fácil? Não é. Hoje, o irmão Dorival, todo domingo pela manhã, ele liga. E aí, pastor? Nada? Falei, nada. Ainda não tivemos autorização para reabrirmos as portas do templo. Mas fiquem em oração, crendo, confiando que Deus vai nos trazer de volta. Não é que nós estamos com medo das autoridades, não é isso. Mas é que nós não queremos, irmãos, ser vistos como insufladores, como insubordinados, porque se acontecer, no caso, um problema de alguém contrair, estando no culto, nós vamos ser responsabilizados. Se a ordem de fechar os templos fosse de caráter político, aí nós não acataríamos.
entre obedecer às autoridades e obedecer a Deus, ficamos com a segunda alternativa, opção. Mas nesse caso, agora é um caso sui generis, né? Diferente, e nós estamos esperando em Deus que logo essa crise passe e voltemos a nos reunir como igreja de Jesus Cristo. Irmã Helena, seja bem-vinda. Mais uma vez, está sempre nos assistindo, que prazer. A Sandra Honório também está nos assistindo. Seja bem-vinda. Então, queridos, nós estamos finalizando o nosso culto dominical nesta manhã. À noite, a partir das 19h15, estaremos aqui novamente. Suzana, saudades de vocês. Que a recíproca é verdadeira. Estamos também com muitas saudades. Regozijamos ouvir a palavra de Deus na língua do céu. A Suzana, né, e o Jeremy foram nossos contemporâneos lá no Rio Grande do Norte, Natal. Né, eles são americanos, foram amigos, né, trabalhamos juntos, foram membros da nossa igreja lá no Alecrim, Batista do Alecrim. Que alegria podermos estar em contato com esses amados irmãos. O problema é que a saudade volta, né? Quando a gente passa a ter esse contato, a gente se lembra dos tempos que nós vivemos juntos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, à noite, a partir das 19h15, estaremos novamente aqui para mais um tempo de comunhão e de aprendizado da palavra de Deus. Vamos orar. Agora eu quero orar por você e pedir que Deus esteja confortando, né, dando força, paciência, calma, paz, nesse tempo de isolamento social. Nosso Deus e Pai, nós cremos no Teu nome. Nós um dia fomos escolhidos por Ti, fomos chamados por Ti para fazermos parte dos Teus planos eternos. Te agradecemos, Pai, porque agora não há nenhuma condenação que possa nos afastar de Ti, nenhuma ameaça vinda de fora, seja dos homens ou de Satanás, que possa nos atingir, porque não há nenhuma condenação mais sobre nós. Te agradecemos por esses irmãos, estas famílias que nos assistiram nesta manhã. Abençoa-os, ó Pai, guarda-os, conforta-os e cura aqueles que porventura estejam doentes, estejam sentindo alguma dor. Cuida dos seus lares, não deixe que esta coronavírus entre em seus lares. Guarda o teu povo, ó Deus, em toda parte. Abençoe as tuas igrejas espalhadas pelo mundo. Abençoa, Pai, as autoridades, os governantes. Não permitas que eles estejam aproveitando desse momento para tirarem proveito próprio, político ou pessoal. Ó Senhor, cuida do nosso Brasil, abençoe o nosso presidente, as autoridades constituídas desta nação. Abençoe as outras nações, Senhor. Cuida do teu povo em toda parte. Pedimos, ó Senhor, pelo povo de Israel, a tua proteção. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos prepare para mais um encontro à noite aqui neste lugar. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz,
dá-nos a tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você até a noite, se Deus assim nos permitir.